O restaurante era conhecido pelo requinte e clientela seleta. Lucas, um garçom negro, trabalhava ali há 2 anos. Dedicado, ele conhecia o lugar como ninguém e tratava todos com a mesma gentileza, independente de aparência ou conta bancária. Mas aquela noite prometia ser diferente. Quando Clarissa Monteiro, uma socialite famosa por seu temperamento explosivo, entrou, o ar pareceu mudar. Lucas a observou de longe, mantendo a postura, embora soubesse da fama dela. As coisas ficaram tensas logo no início do atendimento, quando ela revirou os olhos para o simples boa noite de Lucas. Sem disfarçar o desprezo, pediu o vinho mais caro da casa, deixando claro que esperava um serviço impecável. Lucas seguiu atendendo-a com a gentileza de sempre, mas cada gesto seu era acompanhado por um olhar afiado da mulher, como se estivesse buscando qualquer mínimo erro para atacá-lo. Aquela noite estava apenas começando, e Lucas já podia sentir que algo muito maior o esperava. Clarissa tinha uma energia que parecia envenenar o ambiente. Todos à sua volta, clientes, garçons, até mesmo o gerente, pareciam desconfortáveis, mas nada disso a afetava. Para ela, Lucas não passava de mais um garçom, alguém que devia estar ali apenas para servi-la. Seus comentários eram cortantes e cheios de um desprezo quase palpável. Enquanto Lucas servia os pratos, ela fazia questão de ignorá-lo, como se ele fosse invisível, mas não sem antes deixar claro, com um suspiro exagerado, o quanto considerava lento o serviço dele. Lucas, embora acostumado com clientes difíceis, sentiu o peso das palavras dela de uma forma diferente. O tom carregado de preconceito estava ali, escancarado. Mas ele se mantinha firme, tentando não demonstrar o quanto aquilo o atingia. Só ele sabia o esforço diário que fazia para estar ali, em um restaurante onde quase ninguém parecia acreditar que ele merecia seu lugar. Clarissa não sabia, mas Lucas tinha um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo. Conforme a noite avançava, Clarissa parecia empenhada em humilhar Lucas de todas as formas possíveis. A cada prato servido, um novo comentário, uma nova crítica ácida. Ela reclamava da temperatura do vinho, da disposição dos talheres, da lenta velocidade do serviço. Todos os olhares se voltavam para ele, esperando ver uma reação, mas Lucas permanecia inabalável. O segredo que ele carregava era sua fortaleza, algo que, por muito tempo, guardou até de seus colegas. Ele sabia que não era apenas um garçom. Na verdade, ele não precisava daquele emprego, mas o mantinha por uma razão que nem todos compreenderiam. Clarissa, que o olhava de cima, não fazia ideia do que Lucas carregava em seu passado, dos sacrifícios e das perdas. Para ela, ele era apenas uma peça substituível, alguém que ela acreditava que poderia humilhar sem repercussões. Mas o destino, às vezes, guarda reviravoltas inesperadas, e aquela noite não seria diferente. Quando Clarissa terminou seu jantar, pediu a conta e esperou, impaciente, que Lucas a trouxesse. Com um sorriso seco, entregou-lhe uma gorjeta miserável, como um último ato de desprezo. "Isso deve bastar para você, não é?", murmurou, sem sequer olhá-lo nos olhos. Lucas, ainda calmo, aceitou o dinheiro sem responder. Mas algo dentro dele já estava prestes a se quebrar. O gerente, que assistia a tudo de longe, parecia incerto sobre o que fazer. Intervir em uma situação assim poderia significar problemas. Clarissa era uma cliente importante, e o restaurante não podia se dar ao luxo de perder clientes como ela. Enquanto ela recolhia suas coisas, Lucas decidiu que aquele seria o momento de agir. Ele, com um tom que exalava serenidade e dignidade, olhou diretamente para ela e disse: "Obrigada pela sua generosidade, senhora. Tenho certeza de que será bem utilizada." Surpresa, Clarissa franziu o senho, não entendendo o que ele queria dizer. Ela mal podia imaginar que aquele agradecimento não era sobre a gorjeta, mas sobre algo muito mais profundo. A resposta enigmática de Lucas deixou Clarissa intrigada, mas logo sua curiosidade se transformou em irritação. "Você está insinuando algo, garçom?", desafiou, com o tom mais hostil possível. Lucas permaneceu calmo, mantendo o olhar firme. Ele sabia que aquele era o momento de dizer a verdade, mesmo que ninguém esperasse ouvir o que estava por vir. Em um tom respeitoso, mas cheio de convicção, ele revelou que trabalhava ali por escolha, não por necessidade. Na verdade, Lucas era o verdadeiro herdeiro do restaurante. Ele havia criado o local anos atrás, em homenagem a seu pai, que era um ex-cozinheiro humilde. Ao perder o pai, Lucas jurou que construiria algo que honrasse suas origens e, desde então, manteve sua identidade em segredo.
Trabalhar como garçom, para ele, era um ato de humildade e respeito pelo legado do pai. O restaurante, que Clarissa frequentava despreocupadamente, pertencia ao homem que ela desprezara a noite inteira. O rosto de Clarissa perdeu a cor. As palavras de Lucas pareciam ecoar no ambiente, e todos ao redor estavam tão atônitos quanto ela. Ninguém nunca havia imaginado que o garçom discreto e gentil era, na verdade, o dono do lugar. Clarissa tentou manter a compostura, mas seu nervosismo era evidente. Ela gaguejou algumas palavras, tentando desculpar-se, mas Lucas, com uma calma inabalável, a interrompeu. Ele não precisava das desculpas dela, a revelação era, para ele, o suficiente. Sua vida fora marcada por desdém e desconfiança por parte de muitos clientes como ela, mas ele sempre encontrou força em seu propósito. Enquanto Clarissa lutava para processar a verdade, Lucas continuava em pé, sereno. O momento era transformador, não apenas para Clarissa, mas para todos que estavam presentes. A humilhação que ele sofrerá já não importava, pois sua dignidade e força falaram mais alto. Clarissa, ainda em choque, não conseguiu resistir à necessidade de explicar seu comportamento, mesmo que soubesse que suas palavras seriam inúteis. Eu não sabia, balbuciou, tentando justificar o injustificável. Mas Lucas permaneceu inabalável. A revelação de sua história pessoal havia mudado não apenas a percepção dela, mas de todos no restaurante. Clarissa, acostumada a ser a cliente poderosa e intocável, agora estava exposta, vulnerável. Em um gesto de redenção, ela perguntou a Lucas se havia alguma forma de compensá-lo, de remediar o que fez. Mas ele, educadamente, recusou. Para Lucas, o que importava era a verdade, não a vingança. Em um último ato de dignidade, ele estendeu a mão para Clarissa, oferecendo-lhe uma chance de recomeçar. Ela, finalmente, aceitou o gesto, mas sabia que jamais esqueceria a lição daquela noite. Depois do incidente, a notícia se espalhou rapidamente, e o restaurante passou a ser um símbolo de superação e respeito. Os frequentadores viam Lucas com outros olhos, reconhecendo nele não só um líder, mas alguém que havia escolhido a humildade acima da ostentação. Clarissa, que era conhecida pela sua arrogância, foi profundamente marcada pela experiência. Aos poucos, ela começou a mudar sua postura, tratando todos ao seu redor com mais humanidade. A lição de Lucas se tornou um marco em sua vida, e ela passou a dedicar-se a causas sociais, em um esforço para transformar o que antes era arrogância em compaixão. Lucas continuou sua vida com serenidade, sabendo que, mesmo diante de preconceitos e humilhações, era capaz de inspirar mudanças profundas nas pessoas. O tempo passou, e Lucas seguiu administrando o restaurante com o mesmo cuidado e humildade que sempre teve. Clarissa tornou-se uma frequentadora assídua, agora uma cliente que admirava profundamente o trabalho e a trajetória de Lucas. Naquela última noite, ela entregou um envelope a Lucas antes de sair, sem dizer nada. Dentro, havia uma doação generosa para apoiar jovens da periferia que, como ele, sonhavam em vencer o preconceito e as dificuldades. Lucas leu a carta que acompanhava o dinheiro, onde Clarissa pedia desculpas mais uma vez e agradecia pela mudança que ele trouxe em sua vida. Ao olhar para o salão do restaurante, Lucas percebeu que, mais do que um negócio, havia criado um espaço onde o respeito e a dignidade prevaleciam. E assim, com um sorriso sereno, ele percebeu que seu propósito estava cumprido. Dias depois do incidente no restaurante, Clarissa não conseguia esquecer o olhar calmo e direto de Lucas quando ele revelou sua verdadeira identidade. Aquela noite se repetia em sua mente como um filme, e ela finalmente reconhecia o peso das palavras que havia lançado a ele. A humilhação que antes destinava a outros, agora ecoava em seu próprio coração, envergonhando-a profundamente. Nunca antes sentirá um arrependimento tão agudo. Para uma mulher que sempre evitou fraquezas, a culpa era uma novidade devastadora. Clarissa sabia que precisava mudar algo em sua vida. Sabia que seu orgulho tinha um preço alto demais, e que, por anos, ela o pagará afastando as pessoas ao seu redor. Numa tarde chuvosa, tomou a decisão de retornar ao restaurante, mas não como cliente. Vestindo roupas discretas, sem maquiagem ou joias, sentiu que precisava ver Lucas de uma nova perspectiva. Ela se aproximou do balcão e pediu para falar com ele. Lucas a recebeu com a mesma serenidade que a marcou naquela noite. Tentando manter a compostura, Clarissa lhe ofereceu desculpas sinceras e um pedido que vinha do fundo do coração. Ela sabia que palavras talvez não fossem suficientes, mas estava decidida a reconstruir aquela ponte. Sei que não posso apagar o que fiz,
mas posso fazer algo para que ninguém passe pelo que você passou por minha causa. Lucas, percebendo o genuíno arrependimento dela, refletiu por alguns instantes antes de responder. A mudança é um caminho longo, Clarissa. Talvez comece em não tentar salvar a todos, mas em primeiro lugar, salvar a si mesma. Aquilo a tocou de um modo inesperado. O conselho de Lucas ressoou fundo em Clarissa, que, após o encontro, passou a refletir sobre o vazio que a cercava. Começou a remexer em lembranças de sua infância e juventude, buscando entender as raízes da frieza que sempre carregou. Sem o carinho de seus pais, que sempre priorizaram o status e poder, ela cresceu acreditando que sua identidade estava atrelada ao dinheiro. Mas agora, uma parte de si via o quanto aquela crença a tornará amarga e vazia. Decidida a recomeçar, Clarissa se envolveu em projetos sociais na periferia da cidade, apoiando jovens que sonhavam em romper as barreiras que a sociedade lhes impunha. Em um dos eventos, ela teve uma ideia que poderia selar sua redenção. Convidou Lucas para ser mentor dos jovens e dar a eles uma oportunidade para aprender sobre dignidade e resiliência com alguém que superou obstáculos reais. Para Clarissa, aquele convite era sua forma de oferecer um pedido de desculpas através de ações, e não apenas palavras. Lucas, embora surpreendido, aceitou o convite com um sorriso, percebendo que Clarissa estava trilhando um caminho sincero de mudança. Durante o evento, enquanto Lucas falava para os jovens, Clarissa o observava, emocionada ao ver o impacto que ele tinha sobre aqueles que, como ele, enfrentavam dificuldades diárias. Lucas tornou-se para ela não apenas um amigo, mas um símbolo de força e humildade. Naquele momento, ela entendeu que o verdadeiro valor de alguém está nas ações e no caráter, e não em títulos ou posses. Ao final do evento, Clarissa agradeceu a Lucas com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele passo era o início de uma transformação real. E para Lucas, o perdão que ele oferecerá a Clarissa o preenchia de uma paz indescritível, enquanto observava o reflexo da própria jornada naqueles jovens que agora, como ele, começavam a ver o mundo de uma forma renovada.